Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje temos um episódio diferente, perguntas e respostas. Chegando aí fim do ano, né? Fizemos esse episódio especial decorrente de uma caixinha que a gente abriu na nossa página no Instagram. Então hoje a Juliana aí compilou as perguntas e vai fazer aí para a galera. Estamos suspeitando que ela embutiu umas perguntas dela no meio, né? A galera não sabe, mas nós vamos ver agora. É isso aí, estamos hoje eu, Danilo Bassi, Clóvis Araújo, Eduardo Lopes, Alisson Bryan, o Alemão Trevisan, Juliana Cortez e Andrei Vinícius. E aí, galera, beleza? Beleza. Expectativa. Aquele medo, né? Aquele medinho da Juliana. É bom, né? Preparado na barriga. Como assim? Juliana, Que medo é esse? For pergunta pessoal, a gente vai perceber, tá? Eu não preciso fazer pergunta. Eu olho e vejo. Olha! Caramba. Só quero deixar claro que a gente Só tá confirmando, né? Exato, não teve reunião de pauta. A Juliana insistiu que não vejam pra gerar expectativa e emoção, pra gerar naturalidade, uma série de coisas, mas a gente tá desconfiado que ela embutiu um tempero aí de perguntas aí chocantes, entendeu? Vamos ver. Quem se sabe? E pra galera que fica curiosa aí com essa Juliana enigmática, que não precisa te perguntar nada e te ver tudo, ela agora tá de perfil no Instagram aberto, tá? Então siga lá, e.juliana. Juliana C. Juliana C. Isso. Boa. É isso aí. Aí, galera, vocês então que fizeram a pergunta, acompanhem o episódio com a gente. Estamos buscando essa interação com o público, né? Teremos mais vezes, abriremos mais caixas. Faça essas interações com a gente que vai ser muito bom. Vai conduzindo a obra viva aí. E aí, Ju, começa aí, manda bala. Antes de começar, o Alemão, como é que faz pra seguir a gente? Vai lá no Instagram, procura Bate-Papo de Domingo, tem canal no YouTube. A pergunta já começou a primeira pergunta. YouTube, no TikTok, no Facebook. Só procurar por nós lá que vocês vão encontrar. E pode seguir nos seguir individualmente também, tá bom, galera? Acho que já começou o negócio pegando já na surpresa aí. A primeira pergunta já foi da Ju, você vê? Essa pergunta não foi. Lógico que A tem. pergunta é tipo assim, hoje eu vou mudar o roteiro. Vou mudar o roteiro. Alemão. Vou testando o alemão. Vou mudar o roteiro porque eu quero. Hoje eu posso e hoje eu vou perguntar. Joga lá, Ju. Também Mulher abri do o meu comando Instagram hoje. lá que tava restrito. Abriu já, alemão? Já abriu? Sim, O meu também. saindo dos dragões da... Livre e espontânea pressão, abrimos. Exatamente. Muito bom. Tamo junto. Estamos esperando a figurinha agora. É a brilhante. Falta foto. O alemão tem que... Vamos cobrar publicamente, É a figurinha né? rara. porque o alemão tá faltando lá no perfil nosso, lá tem as fotos de todo mundo, né? Falando um pouco da gente. E o alemão já tem 3 meses, 4 meses que ele tá para mandar a foto. O cara não consegue tirar uma foto, gente. Nós vamos ter que bater um print aqui da tela e só colocar lá, porque ele não manda. Sabe aquela figurinha que falta pra completar o álbum? Aquela que não completa o álbum, que você caça, Exatamente. mas não consegue completar o álbum? Então, Aquela o que a bate-papo Panini- Já começa a Aquela achar que é que a Panini não a imprimiu. Panini esconde, então. Tá valorizando, então. É a premiada. O alemão tá valorizando o negócio. Vai ter que ser brilhante sua figurinha. É a top, né? É a top. Vamos lá? Providenciar, gente. Bora lá, Ju. Vamos começar? Bora lá. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é: qual a fonte geralmente vocês buscam se manter informados e atualizados? Possivelmente para abordar aqui no podcast. A minha é Times New Roman. Qual o número dela? Engraçadinho. Da Times 12. New Roman. A 12, minha Times New Roman 12. Entendi. Gente, assim, ó, eu vou responder essa aí. Eu normalmente busco 3 vertentes, né? A gente tem um tema pré-definido e quando tem, eu faço um estudo de que forma? Eu pesquiso no Google sobre o tema, pesquiso na Bíblia
e a minha vivência, né? Meu conhecimento prévio, tudo o que eu já passei na minha vida sobre aquele tema. Então, eu sempre procuro trabalhar nessas 3 vertentes, busco informações nessas 3 vertentes. Na Bíblia, no Google e no que eu já vivi, o que aconteceu na minha vida já no passado. Normalmente, no auge dos meus 42 anos, já vivi muitas coisas. Então, eu acabo buscando, né, na minha própria vivência para poder estar trazendo aqui pro bate-papo. Esse homem, ele é um exemplo. E que deixa eu dar uma tá dica. rindo, Clóvis? O aí do. Pensaram. Ai, quando o Eduardo falou o auge dos meus 42 anos, ele mandou. Uau, Uau, esse homem. 42 anos. Eu sou o vovô da turma aqui, né? Sou o vovô da turma. Todo mundo vai Poderia chegar, pensar se assim, Deus quiser. tiozão aí. Uma dica boa, tá? Pelo que eu entendi também, quer saber como é que a gente faz para se manter atualizado sempre. Eu ando fazendo isso e tem dado muito certo. As minhas redes sociais hoje em dia só servem para estudo ou para atualização de alguma coisa. Eu não uso igual meu Instagram, se vocês entrarem lá, ele tem pouco mais de 150, 160 pessoas. Então são perfis que pontualmente me passam alguma coisa, que agregam alguma coisa. Eu não sigo mais, nem minha mãe, eu não sigo ela no Instagram mais, porque eu estou em contato com ela o dia inteiro, então eu não preciso de ver o Instagram dela, eu preciso de ver alguma coisa de pessoas que vão me passar algum conteúdo de valor. E sempre que aquela pessoa não te agregar mais valor, deixa de seguir ela e procura outra vertente que vai te ajudar mais. Muito bem Essa observado, hein, Alisson? Muito boa. Funciona, hein? Funciona. Você foca, né? É uma maneira de focar em coisas mais pertinentes aí que você... Eu No sinto meu isso caso também. aí, não sei se dá pra acrescentar, eu utilizo também bastante o YouTube, assim, dependendo do tema, assim, que se eu não conhecer muito, eu gosto de ir lá no YouTube, lá porque tem bastante opiniões até diferentes, né? Então eu gosto do YouTube também, como uma fonte, assim, também visual, aí... É isso que eu ia falar. Falando opinião própria também é legal. O YouTube tem bastante material, muito gráfico, né? Geralmente o pessoal usa aqueles aplicativos lá que já vai fazendo a animação, fica bem fácil de captar a mensagem. Pegue o jogo. E a fonte divina, né? Isso que eu ia falar, quando a gente dá fonte, né? Eu achei que o Alisson ia falar isso no Eu começo. achei que o Clóvis ia falar alguma coisa. Vocês querem que eu fale? Não, tô guardando, né? Lógico. Porque teve. Ele só faz provocações, ele não dá resposta. Manda Hoje eu tô mais quieto. Não, Os mas artigos. os artigos, né? Na verdade, assim, todas as fontes que foram citadas aqui, eu acho muito importantes. E dependendo do tema, uma vai ter mais relevância que a outra na consulta. Justamente, elas são diversas, né? Não é apenas a mídia escrita, porque alguns temas já foram eventualmente tratados, já foram abordados, então essa interação aí que o pessoal tá falando de eventualmente consultar Instagram, eventualmente consultar justamente para você ter ver como já foi abordado o tema e ver essa abordagem de diversos ângulos, né? Não apenas daquele ângulo que muitas vezes a gente já tem uma ideia pré-estabelecida. Então você tem que ouvir diversas opiniões, que nem aqui a gente tem um bate-papo. E antes das reuniões de pauta, a gente faz essa consulta aí dessas fontes citadas. Aí tem umas fontes que às vezes as nossas fontes não funcionam, a gente tem que fazer um caça-caça mais técnico, né? Tipo, artigos que nem citou aí o Alisson, né? Aí a gente tem que uma fonte um pouco mais técnica e trazer uma tradução um pouco mais leve, né? Porque muitas vezes os temas que a gente aborda aqui nas nossas fontes, elas têm uma linguagem muito técnica. Então a nossa proposta muitas vezes é essa, né? Traduzir todas essas linguagens que estão disponíveis, já que a gente utiliza um meio de comunicação que não digamos assim, é áudio e vídeo, ele mexe com outro tipo de sensorial, justamente de uma maneira mais leve, agradável, e que
seja também compreendida a informação. Não podemos esquecer dos nossos companheiros de podcast também. Muito bom, muitos podcasts aí, como o nosso, né? Que a gente modela. Mas um benchmark desses outros podcasts também. Né? No meu caso, eu trago algumas visões terapêuticas também, além do que já foi falado. Verdade. Não, deixa eu falar uma também, vai. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu já até dei uns pitacos. O peito dele queimou. Sabe o que eu pensei? Sabe o que a gente faz? Se ficar longo, esse aqui é bom de fracionar, né? Então deixa, se der 2 horas, assim, nós não vamos fazer uma minissérie. Vamos nos ouvir 2 horas de perguntas. Fiquem com a gente. Não, mas eu achei muito legal isso que o Clóvis falou, né? Da gente passar uma linguagem mais... tem vezes que é muito técnico, né? E simplificar. Isso já aconteceu comigo. Eu já cheguei a preencher um monte de coisa, escrever ou estudar, né? Dependendo do tema, estudei pra caramba. Aí chega na hora, eu falei, teve um que eu falei, não vou falar o que já tá na minha mente, não vou pegar... Tem a base, mas o estudo, mas fluir aqui de forma mais simples, né? Do que foi compreendido mesmo, né? Mas, além das vivências, né? Tudo varia muito do tema, né? Por exemplo... dependendo do tema, um que tem sido recente, uma referência para mim é o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, eu gosto muito do ponto de vista deles, bem diferente do que comumente a gente encontra em outros meios, né? Até a história do Brasil, por exemplo, contada de uma forma diferente. E de podcasts, eu tenho que fazer uma menção também, um que eu gosto muito do Luciano Pires, Café Brasil, Leadercast, tem diversas fontes. Isso aí, complementando e todas mais aí que o pessoal já falou. E o que causou interesse em criar esse podcast? Eu acho que essa aí é boa o Danilo falar, né? Porque o Danilo é o pai da criança, então... Bora lá, Danilo. Caramba, isso foi muito interessante a naturalidade que aconteceu, né? Como eu falei, em meio à pandemia e um tempo a gente parado, né? Geralmente minha vida é sempre muito corrida na nossa vida, né? E na pandemia foi uma parada, né? Vamos respirar, vamos compreender as coisas. E aí comecei a buscar conteúdos diferentes, né? Inclusive de performance, né? De desempenho pessoal e tudo mais. E foi criado um grupo para disseminar esse tipo de conteúdo, né? Um grupo para disseminar, tô tendo uma live X que teve uma onda muito grande, né? Em meio à pandemia, né? Então nos conectamos dessa forma inicialmente, né? Uma pessoa chamando outra, e aí rolou uma energia legal, né? Todo mundo se propondo algo, atividade física, uma leitura e tudo mais. E aí surgiu a ideia de fazer um bate-papo entre nós. Era um grupo de pessoas que não se conheciam, né? No WhatsApp. E aí foi proposto, né? Na ocasião, eu falei, vamos bater um papo domingo. E aí falei, domingo é bom porque as pessoas não vão ter compromisso, né? Marcamos 6h30 da manhã, vamos bater um papo. E começou, e aí houve uma menção, o Lucas mencionou uma vez, a gente podia fazer um podcast. E eu confesso que eu, dragãozão, mal sabia o que era um podcast, né? Em pleno 2020. E aí fomos nos conectando, o Clóvis também entrou e já tinha intenção de fazer. E aí o ápice, o Eduardo entrou e falou, e aí, vocês falaram que ia fazer? Por que vocês não fizeram ainda? Na semana seguinte, o primeiro foi ao ar. E as ferramentas que existem, né? Então, é fácil hoje, né? Tá tudo bem acessível. E isso surgiu nos primeiros episódios a gente falava, né? A gente busca um desempenho, uma evolução, né? A gente coloca a vida plena, mas enfim, um viver melhor. E essa união propiciou uma transformação na nossa vida, né? E das pessoas, como proporcionou a nossa, a gente falou, vamos divulgar, né? Tá sendo passava uma energia tão grande para nós no bate-papo offline que a gente decidiu colocar adiante. Acho que é isso, né, galera? Eu queria complementar, que a gente é meio dragãozão, né, Danilo? Então, a nossa ideia inicial era fazer um livro. Ele escreveu um livro, né? Então a gente só trocou, acho que não que o livro esteja fora dos planos, mas mudou a plataforma aí, né? Foi uma atualização, então foi muito legal encontrar essas pessoas diferentes que agregaram muito hoje dando novas ideias e tal. Mas acho que a ideia principal era um livro, né, Danilo? Aí partimos pro podcast, canal.
Verdade. Tudo isso aí foi muito bom. Fui tomando forma, né? E só para pontuar, veja o primeiro episódio do Alemão e veja o Alemão hoje. Hoje ele é outra pessoa. Todo soltinho, falando, buscando as coisas. A gente percebe o destravar dele assim, é natural, hein, Alemão? Ó, Mas falta muito, hein? Ah, Hoje já não. a Juliana pegou por... Vamos dar o crédito para a mentora do menino também, porque a Juliana tá destravando o menino, hein? Sim, mas ele tá melhor. A Juliana tá faltando a fera, hein? É A visível. Juliana tá... Ó, visivelmente o alemão tá muito mais solto. Muito bom, alemão. Parabéns, cara. Da hora. Obrigado, Eduardo. Legal mesmo. Dá pra perceber. A jaula do justamente. menino abriu. Boa, meu. É muito legal. Tipo, é uma evolução gigantesca e eu fico mó feliz, sabe? Tipo, de ver a gente evoluindo, né, cara? Como ser humano, como um profissional, né? Nossa, cara, é muito legal. Fico feliz de verdade. Muito legal. Também. É perceptível, meu. Muito. Vamos para a próxima? Bora. Bora. Como fazer a transição de profissão? A pergunta de Tá ouro. mastigando. Vai lá, menino Andrei. Esse é o passo que eu quero saber também. Rapaz, André, eu só vou falar antes de você começar, só vou te dar uma dica. Aí, afasta um pouco a câmera, porque quando eu edito, eu não consigo nem colocar seu nome, porque você fica assim, ó, corta sua testa, não sabe aqui, põe. erra tudo. Ô, Alisson. Eu vou virar você de Tá ponta cabeça. rolando feedbacks aqui do chefe de edição, hein? Eu já falando, vocês me lascam A sempre. edição tá. Óbvio, vai ser multado, Cláudio. Fica quieto, não entra nessa briga, não. Esse povo vai pra longe, porque Otário, homem. senão eu não consigo editar e fica. Aí o povo perde o seu cabelo. Seu cabelo é tão bonito, tem que mostrar pro povo. É isso aí. Olha lá o Alisson. Isqueirinho lá, olha lá o Alisson. Bora lá, Drake, quer responder aí? Não, eu só ia dizer que a pergunta é como é que é aquela pergunta do sucesso, né? Como ter sucesso, né? Se você tiver essa fórmula aí, quem tiver essa fórmula já tá milionário já. Mas eu acho que o básico é se conhecer primeiro, né? Porque, por exemplo, no meu caso mesmo, que eu tô até no meio de uma transição, altera muita coisa na sua vida. E é bom que você tenha um certo conhecimento de você para saber mesmo se essa transição vai te trazer um certo benefício ali, né? Porque ficar transicionando muitas vezes é legal porque você tem várias experiências, só que vai te testar e tem que ter essa resiliência, né? A mudança traz isso, né? Mas é o planejamento, acho que é o conhecimento seu próprio e partir para um planejamento aí para também não fazer as coisas na loucura. Planejamento financeiro, planejamento talvez geográfico, né? Se você vai ter que se locomover. Então, acho que seria isso aí na minha visão, né? E partir para ação. Eu queria fazer só 2 colocações aí sobre a resposta do Andrei, muito pertinente, porque eu também estou nessa fase, não tão avançado como o Andrei, mas estou iniciando isso aí. Eu queria complementar dizendo que você tem que saber, o mais importante de saber qual que é a carreira que você vai seguir é saber qual que é a sua missão de vida, né? Porque se você tem a sua missão de vida bem definida, fica mais fácil você escolher a carreira que você quer seguir. E uma dica boa para quem nunca ouviu falar sobre missão de vida ou não sabe como desenvolver a sua missão de vida, o livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, ajuda bem. Ele tem um capítulo lá só falando sobre isso e te dando passo a passo de como você pode chegar na sua missão de vida. Porque às vezes é um processo que a gente vê muito falar na internet, tem um propósito, tem uma missão, mas ninguém sabe muito bem explicar como fazer isso, né? E nesse livro você consegue ter um passo a passo. E o segundo passo, igual o Andrei falou de planejamento, tem que ter, é importante, mas não use o planejamento como muleta para se esconder e falar que eu vou transicionar, mas primeiro eu estou me planejando, e esse planejamento dura 10, 20, 15, 5 anos, se planeje rápido e vá cumprindo cada etapa, né? Olha, isso interessante é falar aquilo, né? Coloque uma data, né? Defina uma data para sair do planejamento e entrar na parte de ação, né? De execução. Faz diferença. Então você vira um planejador, né?
E complementando, por experiência própria, eu já acompanhei uma pessoa, uma mulher, nesse processo de transição. Foi um processo de coaching que eu apliquei e o processo durou 2 meses. No terceiro ou quarto mês, foi incrível. Ela foi para outro local, ficou muito feliz porque ela viu que deu resultado, né? Então, eu acho que se você está um pouco perdido, encontrar um profissional para poder te seguir isso, porque às vezes ele tem um caminho mais claro para poder te ajudar. Não tem nada a ver com a pergunta, quer dizer, tem, porque é sobre a minha transição de carreira. Talvez, se vocês quiserem, até cortem do episódio, mas é muito legal na hora que você falou do seu processo aí que você fez. E para quem não sabe, eu sou educador, sou profissional de educação física, personal trainer, mas estou seguindo para essa área do desenvolvimento pessoal, vou ser coach, né? E na hora que você falou desse processo aí, Juliana, meu coração queimou de um jeito tão intenso que eu sei que agora eu estou realmente seguindo a minha missão e eu estou indo pro caminho certo. Então, galera, é isso. Se o seu coração queimou, se você sabe que é o seu propósito, tá naquele negócio, não tenha medo. Se planeje, põe a data e vai fundo que dá certo. Pô, não vamos cortar isso jamais, meu. Isso aí vai ser na verdade, vai ser a headline. Chamada. Só uma contribuição com relação... Eu não fiz transição, né? Mas surgiu o bate-papo. Eu acho que uma dica, uma coisa que foi válida para mim, né? É começar pelo simples, no caso aqui, né? Tem coisa que você se posicionar já abre portas, né? Você falar alguma coisa, você não precisa pensar em, sei lá, não vai começar por abrir o CNPJ, investimento milionário, tem vezes que é você se posicionar, criar um grupo do WhatsApp, unir a pessoas diferentes, vai abrindo portas, né? O resultado grande é consequência de pequenos atos, né? Então, comece pelo pequeno, as coisas vão tomando forma, né? Isso, no caso aqui, aconteceu. Legal. Eu posso falar também um pouco assim, eu não mudo muito... eu mudo de CNPJ. De CNPJ. Sem medo. Eu acho que eu ia ver até hoje e esse negócio aí, eu não mudo muito, eu fiquei olhando assim, eu mudo de CNPJ. Muito demais. Eu mudo de CNPJ. Então assim, eu não tenho medo também não, gente. Eu acho que é ir sem medo, porque é que nem o Alisson falou, queimou no peito, sentiu que dá, vai pra cima. E eu vou contrariar o pessoal aí. Esse negócio de ficar planejando, só te prende. Mete o pé e vai que dá certo, meu. Vai embora. Ficar planejando, não, porque isso pode dar errado, porque o risco. Que risco? Tudo tem risco. Vambora, mano. Você planeja tudo. Dá tudo errado. Você não consegue planejar seu dia. Você planeja seu dia, vai lá, faz o seu dia. Não, hoje eu vou fazer isso. Ontem eu planejei meu dia. Não, hoje eu vou fazer isso. Deu tudo errado, não fiz nada do que eu planejei. Foi tudo diferente. Adianta planejar? Adianta porcaria nenhuma. Né, Eduardo? Vai com tudo, sem medo, cara. Vai embora. Na vida, ou a gente ganha ou a gente aprende, a gente nunca perde, né? É isso aí, cara. Você nunca perde. Por mais deu errado, você vai pra outra. E você consegue, você vai se virar, gente. Sem medo. Bota a fé, vai que vai, cara. Não existe começo, meio e fim, né? É começo, meio e recomeço. É isso aí. Só até pra fazer, Cláudio, só pra incentivar. Isso eu tenho um amigo que na época eu tinha 24, 25 anos, ele tinha 63 anos. E ele era um empresário, né? E ele teve várias quedas na vida, né? Só que ele já chegou a ser milionário, cara. E ele foi muito grande, caiu, ficou com muita dificuldade e estava crescendo de novo. E aí ele me chamava de gordinho, carioca, né? O gordinho, ele é libanês carioca. Muito legal, cara. Meu, o cara é um show, é uma escola de vida. Eu chamava de gordinho. Gordinho, tu não tem que ter medo, não. Aí eu falava, foi bem em 2004, quando eu tive que fechar minhas empresas, né? Ter 4 empresas, é mó complicado. Deixa lá no meu episódio, lá você vai ver lá, vocês vão ver que eu conto um pouco disso. E aí, eu tava voltando com ele, né? Que ele era meu sócio na fábrica de biscoito em Campinas. Aí eu falei, nossa, tô ferrado na minha vida. Ferrado? Que ferrado o quê, cara? Você tá com uma saúde aí, você pode recomeçar, você pode começar do zero, é muito simples, você começa e você vai fazer de novo, tenho certeza. E é verdade, cara, às vezes você olha e fala, tô ferrado, tô perdido, dá nada, recomeça, faz de novo, inventa e dá certo. E eu sou prova viva disso, dá certo, bora pra cima.
ficar planejando, não. Vai lá, faz. Você quer fazer? Vai, é isso, Lógico que você não vai ser louco de entrar numa loucura, né? Mas, dá certo, pensa, vê os prós e os contras. Tem mais prós? Vai embora. Isso aí. Eu concordo com o Eduardo. Também concordo com o pessoal que passou anteriormente. E eu queria só desmistificar o que as pessoas pensam a respeito do planejamento, né? Principalmente nessa parte de transição, né? Recentemente, a gente tem passado aqui por alguns treinamentos, mentorias e tudo mais, e as pessoas questionam muito a respeito, se isso é mentoria, se isso é curso, se isso é treinamento, né? Justamente para passar por esse processo de transição de carreira, né? E tem essas questões também de planejar ou não. Eu acho que, na verdade, as pessoas confundem um pouco, né? Quando elas falam nesse negócio de transição de carreira, planejamento, treinamento, elas estão procurando, na verdade, uma receita de bolo, a qual diga exatamente os ingredientes que ela tem que colocar ali, entendeu? Na batedeira, em qual tempo certinho que ela tem que colocar no forno, passar e quando ela tem que tirar. E não funciona desse jeito, entendeu? Quando Na não dá verdade, errado, repassa a responsabilidade, exatamente. né? Quando você fala em planejamento, na verdade, rota, entendeu? Nada que, às vezes, vai ter no planejamento vai acontecer exatamente daquilo. Só que as pessoas hoje fossilizaram o planejamento como se, eu tenho que fazer exatamente o que está escrito aqui. Eu tenho que fazer exatamente o que está no planejamento. E planejamento não é isso, gente. Planejamento é um mapa, onde você vai enumerar, entendeu? Aonde você tem que sair, para onde que você tem que chegar. No meio do caminho, vai haver um monte de interferência, vai haver problema, você vai cair sim, né? Não vamos mentir aqui. Você vai passar dificuldade sim. Então, o que o Alisson falou e o André até falou, você tem que ter um planejamento realmente. Hoje você está satisfeito com o seu emprego, você tem que colocar uma data dessa mudança justamente para você ter, né, um aporte financeiro ali, não simplesmente para apenas você sobreviver, para você não voltar frustrado pro ponto de você estava antes, né? Porque isso também meio relativo. Cada pessoa tem um grau de resiliência também, né? Tem pessoas que absorvem melhor essas dificuldades e tem pessoas que absorvem mais. E não tem uma regra, né? Tem pessoas que são mais resilientes, que nem o Eduardo, que tem 200 CNPJs, entendeu? E é uma lição de vida essa resiliência, né? A gente queria ver mais pessoas resilientes no nosso país, mas a gente não tem. Por quê? Porque as pessoas querem uma receita de bolo, uma receita do sucesso, que nem o Andrei falou aqui. E aí a pessoa às vezes vai fazer um treinamento, vai fazer um curso, vai fazer, sei lá, uma mentoria e fala, mas, tipo, não me ajudou em nada. O cara disse que, a frase, né, vou pegar na sua mão. O cara disse que ia pegar na minha mão meu amigo, na verdade, depende de você, entendeu? Se você não fizer a sua parte também, não adianta nada ele pegar na sua mão. Ele simplesmente vai dar diretrizes que você tem que aplicar na sua vida, dentro do seu contexto, para você fazer esse seu processo de transição, né? Então, cabe a gente falar também que nesse processo de transição, quando você vai fazer uma mentoria, você vai fazer um curso, vai fazer esse treinamento, você tem que entender que esse processo de treinamento depende do quanto você está identificado com o seu propósito, o quanto você quer mudar, entendeu? E o quanto você está disposto a fazer isso, porque muitas vezes a pessoa quer e não quer fazer a parte dela, que é o que a Juliana falou aí. Procure um profissional que te dê ajuda justamente para você, sabe, destravar essas questões, né? Porque muitas vezes a gente fica dependendo do outro fazer aquilo por você, né? A gente teve um debate semana passada a respeito disso, né? A respeito de uma insatisfação que hoje tem no mercado aí, com as pessoas quando vão procurar esse boom aí que teve agora na pandemia de cursos, de lives para mudar de carreira, né? Tipo, isso não foi curso, isso não foi treinamento, isso não foi mentoria, mas você fez a sua parte de aplicar? Eu acho muito interessante, né, que tem esse negócio. Você aplicou? Você fez ali aquelas etapas? Mas a gente não faz também as etapas que cabem a nós nessa mudança, né? Então, o processo de transição, a gente começa a falar a gente só fala dos louros, né? Mas dificilmente alguém fala também da dificuldade, daqueles caminhos que você tem que percorrer justamente para esse processo de transição. E é justamente isso que o pessoal está enfatizando aqui em vários olhares, e principalmente a Juliana, né? Procure um profissional que vai te dar diretriz, mas até mesmo a Juliana falando aqui, ela também
não tem ação efetiva se a pessoa também não estiver disposta a fazer todo aquele processo, né, Ju? Aquele processo, se dispor a mudar, se dispor a dar as iniciativas que são cabíveis a ela. A Juliana também não vai dar uma receita de bolo, né? E outra coisa, né? Quer mudar, mas não quer sair do quentinho, né, bom? Exato. Quer mudar, mas não quer sair do quentinho. O legal no profissional, né, que se você pedir, às vezes, para um amigo próximo, um familiar, ele vai falar, você é louco? Você vai fazer isso? Vai sair do... Não, faz isso não. Agora, o profissional vai te falar, cara, o que você gosta? Onde você quer chegar? Aí você vai ter que traçar esse caminho. Exato. Né? Que aí o que o Cláudio falou, você faz um roadmap de onde você quer chegar. Aí vai aparecer, né, o Godzilla ali no meio, vai ter um monte de diversidade nesse caminho. Mas acho que eu vejo hoje o profissional com esse papel de ajudar a construir esse caminho, né? Que às vezes perguntar pra mãe, pro pai, sei lá, pra esposa, o marido aí, não faz isso não. Só que o mercado tá mudando muito rápido. Às vezes você ficar parado é mais arriscado do que mudar. Acho que esse é uma coisa bem atual. Só Falar para amarrar um pouquinho da questão que o Cláudio falou aqui, que me chama atenção, porque eu tive um pouco isso quando eu resolvi esse medo de transicionar ou não. Uma questão que me ajuda muito é aquela velha pergunta, né? O que de pior pode acontecer se der errado a minha transição? Qual que é o pior cenário que eu posso enxergar? Cara, o pior cenário é isso que eu já estou hoje. Eu vou ter que voltar a trabalhar no que eu trabalho agora. Então, se eu já estou vivendo o pior cenário possível, o que me impede de tentar uma coisa nova? Se essa coisa nova der errado, chegar lá na frente e eu ver que não é isso, eu tenho que voltar para onde eu estou hoje. Porque eu tenho uma profissão, eu sei o que fazer e eu sei como fazer nessa profissão que eu atuo hoje. Então, esse domínio eu já tenho. Então, eu hoje já estou vivendo o meu pior cenário. Então, daqui para frente é só crescer, por mais que vá ter dificuldade. Muito bom. Bora lá, Agora gente. a próxima. Não sei se será que vai essa pergunta pro ar. Polêmica. Corta aí o que eu falei, tá? Bom, vamos para a próxima. A pergunta: como suportar um esquerdista na família? Ai. Nós vamos deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa da pergunta. A gente vai ter um programa só para essa pergunta? Porque o Danilo ali... Cuidado, segura o Danilo. É nada, meu. Deixar o Danilo responder essa. Responde, meu capitão. Essa é sua. Eu acho que tem um Fala aí, ponto, alemão. né? Diga aí, alemão. Eu acho que é nosso papel como familiar dessa pessoa de tentar mostrar algumas coisas pra ela, né? Não adianta discutir, que é uma discussão infinita e inútil. Às vezes tem que dar um exemplo prático. Tem muita gente... Até ontem o cara me falou isso, né? Que a filha dele tinha esses pensamentos e tal. Ele falou, cara, é fácil você falar isso, né? Você estuda na faculdade, uma das melhores faculdades de São Paulo, mora num dos melhores lugares do Brasil, carro zero. É fácil. Você não sofreu na pele, né? Então, acho que às vezes tem que acordar pra essa pessoa, trazer, mostrar a realidade. Que se a pessoa tá no quentinho, é fácil ela ficar julgando os outros e tal. Alemão, mas não vai, mano. Não dá pra discutir com isso aí. Vai, cara. É louco. Acho que seu papel é mostrar. Não convencer. Você fala, ó, o meu ponto de vista é esse por causa disso. Claro, mas não dá. Tchau. Mas não vai mudar. Não Tchau. vai. E ele você vai dar um exemplo. Vai dar um exemplo e vão te dar 10. Vai te ver com outros exemplos que não são a realidade, que não é muito complicado. Sabe o que tem que fazer? Eu vou dizer... Todo mundo tem um botãozinho aqui dentro que começa com F. Liga o botãozinho, deixa eu ouvir, já era, gente. É isso aí. Mas sabe por que eu falo, gente? Porque eles se multiplicam muito rápido. Tem uma outra nosso mas papel. a gente não vai falar isso agora. Depois, Nosso papel é fazer a nossa parte, cara. Alemão, depois do André, eu vou falar um negócio que eu vi essa semana. como toda praga, Fala. se multiplica muito rápido. É Cortar aí. Não vamos cortar nada. Quem edita no YouTube sou eu. Vou combinar com o Danilo. Tudo vai pro ar. Que edita no podcast no Spotify. Não vai tudo pro ar. Pode esquecer esse negócio de cortar. Não vamos cortar nada.
Se fosse pra falar de coisa polêmica, a gente fazia receita de bolo. É isso aí. Ô, Palmeirinha. É isso aí. Eu vou dizer o que eu faço. Eu acho que a pergunta ela é meio tendenciosa para que você tem que suportar, né? Porque a pergunta é como suportar, ou seja, como se você tem que suportar. Eu, no meu caso, eu não suporto, não acho que sou obrigado a suportar. E eu me afasto, não somente pelo fato da pessoa ter esse posicionamento político, mas é pelas atitudes da pessoa que vem depois dessa paixão que ela tem, dessa conexão que ela tem com essa visão de mundo aí, né? E aí, como as atitudes delas não me agradam, acabam interferindo de alguma maneira na minha vida e eu acabo me afastando, então eu não suporto. Então, assim, a minha resposta seria: você não é obrigado a suportar. Eu responderia isso. Ô, Andrei, mas você já reparou que os esquerdistas, eles falam uma coisa e fazem outra? Eles pregam uma doutrina, pregam uma filosofia, só que na realidade eles vivem outra. Porque é o famoso comunista de iPhone. O cara tá lá com os carrão, com iPhone, com iPad, tênis de marca de R$500 no pé e o caramba, e tá lá, não, porque a gente tem que dividir, porque a gente tem que... Eu chamo o senhor, aí eu falo, você é um comunista de iPhone. E aí os caras ficam loucos. Eu falo, eu sei não, eu falo mesmo. Mas eu me afastando de uma certa maneira ou outra, igual o Clóvis fala, ele vai querer, sempre querem trazer a visão deles e querer que você concorde e tudo mais, e sempre quer trazer pra uma briga assim desnecessária, né? E aí eu acabo me afastando, cara, é a solução que eu tenho pra mim, pelo menos, tem funcionado. É muito... Isso que o Andrei falou é uma solução, acho que ninguém é obrigado a nada. Essa semana eu assisti uma aula muito interessante que falava muito a respeito de movimento, né? Como os movimentos são criados. E falava muito dessa construção de crenças, né? Que geralmente essa construção de crenças, tudo, ela sempre tem um líder que te dá a rota, né? E ele é muito regrado a emoções, a paixões, né? A idealismo. Então, isso cria movimento, cria crença, né? O que é muito interessante é que ele fala o seguinte, que mesmo o líder morrendo, essa crença não vai morrer. Ele vai virar um mártir e ainda vai sobreviver. E aí ele citou exemplos muito interessantes, né, de movimentos, né, de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, né, que morreram ali. Os movimentos tiveram seus prós e contras em torno, né, porque nenhum movimento é 100% ali, você sabe, positivo em sua essência. Ele tem um ideal, mas também ele peca em algumas coisas. E as crenças prevalecem até hoje, né, nesses respectivos países. E eu acho que essas ideologias, a gente tem até episódios falando sobre isso, né, elas vão sobreviver independente do processo de querer converter a um outro, né? E aí é aquilo que o Andrei falou. Tem pessoas que absorvem mais, tem pessoas que absorvem menos, tem gente que vem com a intenção de converter, de doutrinar, e não vai mudar você ficar querendo mudar a pessoa também, mostrar, porque ela vai querer mostrar o outro lado dela. As coisas vão ter que coexistir de uma certa maneira. Tem que haver um respeito, uma tolerância, muitas vezes, por visões diferentes. Tem que ter um debate construtivo. Infelizmente, o que a gente vê hoje, na verdade, é uma depreciação de tudo, né? Uma bipolaridade e o conflito. E o que o Andrei falou foi muito interessante, que mesmo você falando essas coisas muitas vezes na brincadeira, muitas vezes, dependendo do que a pessoa tem de paixão por essas questões, gera o conflito. Então, a minha receita é essa, né? Eu não dou importância, eu deixo claro para a pessoa. Sou sincero mesmo, eu deixo claro assim, eu respeito sua posição, mas ela não faz parte da minha realidade. E você vai gastar o seu tempo querendo me convencer, ele não vai me convencer. Então a gente pode parar por aqui, entendeu? Você continua passando esses seus ideais, essas ideologias para quem quer ouvir, enfim. E a gente pode continuar aqui conversando. Agora, se
você vier com essa questão de querer me doutrinar, querer, tipo, impor uma coisa que não faz parte da minha realidade, que eu acredito, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, né? Porque a gente já tá passando da linha do respeito. Então a gente tem que respeitar os posicionamentos de cada um. Acho que o diálogo tem que existir, enquanto tem o diálogo, tá ótimo. Agora, enquanto tem aquela imposição, aquela falta de respeito, aí o negócio começa a complicar, né? Então, eu não tenho WhatsApp da família por causa disso. Já parou pra dar raiva também, entendeu? De ficar mandando essas coisas e tudo mais. Então, eu deixo claro, né? É a mesma estratégia que eu utilizo para telemarketing, né? Hoje mesmo ligou uma moça aqui insistentemente e queria que eu ficasse com um cartão aí de uma operadora bancária e eu falando para ela: não tenho interesse, não tenho interesse, não tenho interesse. Aí teve um momento que eu tive que ser sincero com ela. Eu falei assim: escuta, eu tô falando aqui que eu não tenho interesse, mas você vai continuar insistindo nessa linha de querer falar todo o seu script aí, sendo que você não vai chegar no resultado que você quer. E outra, eu acho melhor você gastar o seu tempo, eu não sei qual é a meta que você tem que bater, com o seu tempo com alguém que vai gerar uma conversão, ou você pode ficar aqui fingindo que você vai me convencer, sabe? E aí no final, simplesmente eu vou te dizer um novo não. E aí você vai gastar aqui 15 minutos, 20 minutos que você poderia ter gasto com outra pessoa que é, tipo, adepta ao seu produto, entendeu? Então, muitas vezes eu uso essa estratégia, né? Eu ou me afasto, ou eu sou claro com a pessoa. Tipo, isso não faz parte da minha realidade, eu não vou mudar e pronto, e acabou. E se você insistir nisso, eu acho que a gente vai pra uma linha não bacana. Eu acho que vale essa conversa, entendeu? Justamente pra gente evitar conflitos, porque acho que a gente já tem conflitos demais no mundo, né? Acho que agora a gente tem que trabalhar as construções, os diálogos. Eu acho que se não há o diálogo, vale essa conversa. E se essa conversa não é plausível, eu acho que vale a estratégia do Andrei, sim. Só para pontuar, hoje nós estamos dia 29 de novembro, dia de eleição, município de São Paulo. Hoje a esquerda perde aqui. Só tem esquerda, pô. Ah, não, o PSDB é meio centrão, né? Não é tão radical. Então, bora lá, a esquerda vai perder hoje. Putz, achei legal as coisas que vocês falaram. Eu fui refletindo, né, sobre tudo que foi dito, né? E eu penso assim, a pergunta, fico analisando principalmente pro início da pergunta, né? Como tolerar o esquerdista, né? Eu acho assim, os extremos, ser extremo é ruim em qualquer lado, né? Você tem que ter um equilíbrio. Você fala, não, sou esquerdista, sou extremo, sei lá, o cara de direita também extrema, sem diálogo, sem racionalidade, é problema. Mas eu acho que a pergunta veio do esquerdista por quê? Assim, sem dúvida alguma, isso é uma coisa que eu falo, a gente tem uma influência muito maior na nossa vida, de forma imposta sobre nós, tentando ser de forma inconsciente pro lado esquerdista. Então, por isso que a gente muitas vezes bate nessa tecla. A teoria esquerdista, eu vejo como mais aquela, a gente até falou da ideologia, deturpar a realidade. Eu acho que a gente tem que ter tentar ponderar, agir menos emocionalmente, né? Então, por isso eu acho que veio essa pergunta do lado esquerdista, porque a influência hoje é muito maior esquerdista, né? Eu acho que o ponto de equilíbrio tá mal feito, né? Igual eu falei, a gente tem uma régua. Tem a régua das coisas como são e tem a régua de acordo com as pessoas, a estatística. Todas as pessoas estão no lado esquerdo da régua. A média entre as pessoas está aqui. Mas a média entre as pessoas não é a média das coisas como elas são. Então, isso, na minha opinião, em alguns momentos parece ser extremo de direito. Já tive conversas até em família, né, sobre isso. E aí eu falo, não é que tá radical a direita, é que hoje o senso, o equilíbrio, nossos valores não pode ser a média das pessoas. A gente tem que tentar ter nossa convicção, independente do que as pessoas pensam, tem que pensar friamente, né? Isso é difícil nos dias de hoje, porque é incentivado a gente viver por emoção, igual a gente já falou, aguçar, a gente viver pela raiva, né? É o trauma, é a neurociência, né? Trabalha os pecados capitais, então tem uma estrutura por causa disso, nada por acaso. A gente vai estudar, a gente vê que tudo tem fundamento, né? Agora, uma coisa que eu acho determinante é o seguinte, a intenção. Se a pessoa não é mal intencionada, ela não compreendeu determinadas coisas, dá para dialogar.
Eu acho que é importante dialogar sem ser com os chavões, sem ser com as coisas que estão impostas. Os memes que saem, as manchetes de notícia, a gente sai repetindo muitas vezes as manchetes das notícias. Em manchete de notícia tem profissional para fazer aquilo, que estuda, que tem estrutura, vai jogar uma no dia, joga uma manchete num dia, um caso, para fazer uma ação por baixo dos panos. Então tem uma arquitetura muito bem estruturada por isso. Muitas vezes a gente não. Então acho que a gente tem que tentar não ser pautado. Isso eu tô tentando, é um desafio, porque é inevitável, né? A gente vive em sociedade, né? Mas a gente tentar não ser pautado por isso. Vamos tentar pensar racionalmente, pegar livros de outras épocas, a base humana é sempre a mesma, né? Então isso eu acho importante. Se você identificar má intenção na pessoa, aí eu acho que é o caso de afastar, ou se ela tem uma má intenção nisso, é uma parte emoção, um trauma dela que ela força, não quer a realidade, você vê que ela não quer aceitar a realidade. Se é uma pessoa que você tem um relacionamento, você tem uma história, alguém da família, eu tento não tocar no assunto. Falo, não, essa pessoa eu considero tanto, apesar dela ter a sua opinião, eu não vou abordar esse assunto porque não vai ser válido. Agora tem outros que falam, não, dane-se mesmo, é melhor afastar mesmo e beleza, segue o barco. Agora uma coisa, até o propósito aqui do bate-papo, é justamente isso. A gente não quer ter o papo polarizado e falar os memes. A gente não tá aqui para falar o meme de A ou o meme de B. A gente tá aqui para tentar essa neutralidade, né? Buscar a essência, buscar as coisas como elas são, buscar a essência humana, e eu acho que isso que é válido, a gente não ser pautado e se posicionar. Se posicionar eu acho importante, porque dentro dessa teoria há a intenção de impor ideias sobre nós para que nós não nos posicionemos. Então eu acho importante a gente se posicionar, porque sempre que a gente nos posiciona, tá perdendo espaço a nossa opinião e a nossa verdade. Não que a nossa existe uma verdade, eu acho que algumas coisas existem, mas o respeito, todas as opiniões têm que ser ouvidas, né? Desde que haja respeito, e eu considero o respeito como base. Se falta respeito aí, passa a bola, deixa. A vida vai ensinar essas pessoas, a vida se encarrega de mostrar como é. Acho que é isso. Muito bom. Vamos para mais um. Oi? Muito bom. Próxima. Tá. Próxima. Qual é o maior objetivo? Responda apenas um. Eu vou começar. A minha é transformar e salvar vidas. Objetivo do bate-papo ou individual? Eu falei o individual, mas pode abranger também o bate-papo, porque indiretamente eu aplico algumas coisas aqui. O meu individual do bate-papo seria o mesmo, que é me tornar uma pessoa melhor. Se eu me tornar uma pessoa melhor, eu consigo melhorar o mundo à minha volta. Deixa eu ver. Eu acho que meu objetivo também está relacionado à transformação. Eu acho que o bate-papo fez eu descobrir novos propósitos e habilidades que hoje me fizeram ver que eu tenho justamente esse objetivo de disseminar, né, conhecimento e trabalhar com essa questão da transformação. Eu acho que a palavra é transformação, né? É a gente se transformar para melhorar. Eu me vejo assim, eu estou me transformando para melhorar. Evoluir. O meu é chegar ao final da vida satisfeito com a vida que eu vivi, com essa busca do meu conhecimento interior, né, evolução, para também servir de exemplo aí para as pessoas que me acompanharem e também deixar aí um legado aí para as outras gerações, né, verem esse propósito, né, de você chegar no final da sua vida satisfeito, né, não deprimido, não frustrado e tudo mais. Esse é o meu objetivo maior aí. O meu, acho que é uma evolução pessoal. Eu acho que os temas que nós tratamos aqui têm ajudado bastante a identificar algumas coisas que foram utilizadas no passado, que, embora já tenha sido, ela te está entregando o que você tem hoje, de todos os aspectos, né? E enxergando isso, essas qualidades suas, e aplicando disciplina na leitura, alguns treinamentos, eu creio que isso vai fazer essa evolução acontecer. Eu concordo com tudo que vocês falaram
Mas tem uma palavra que ecoa a minha mente e tem vindo cada vez mais. Eu acho que é retomar a essência nossa, a essência humana. Eu acho que a essência, ela é boa. Questão do propósito, a gente tem algo a servir, a gente tem um propósito, a vida tem um sentido. Eu acho que quando a gente retoma a nossa essência, isso fica claro. E tem o efeito em cadeia, né? Que aí é nosso e para outras pessoas. Acho que retomar a essência com todos esses fatores aí.